Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre prova de fogo. Você já passou por uma situação que você se encontrou quase num beco sem saída, como se fala. Perdão que eu estou um pouco rouca. Mas tem situações que é onde ou você agrada a Deus ou agrada a homens. Homens que eu falo, homens e mulheres. Tem situações que nunca devemos mentir e nem desagradar a Deus fazendo algo para agradar pessoas. Porque no final das contas, sabemos que as nossas provas e lutas, quem luta as nossas batalhas é Deus. Deus coloca pessoas maravilhosas nas nossas vidas, mas tem pessoas que elas querem, por orgulho próprio, por elas acharem que elas estão cobertas de razão e que não há outra alternativa a não ser a vontade delas, elas esquecem que tem um Deus que é todo poderoso e que acima de tudo, devemos buscar a vontade de Deus, acima de tudo e de todos, até da nossa vontade. Por quê? Porque nós não sabemos o que é melhor para as nossas vidas, mas Deus sabe o que é melhor para a minha vida, para a sua vida e das nossas famílias. Às vezes nós não queremos desagradar pessoas e eu acabei fazendo no passado coisas que desagradavam a Deus para não desagradar pessoas. E assim, quando a gente faz isso, a gente arca com como se diz, né, com prejuízo. Está repreendido em nome de Jesus. Hoje em dia, devemos prestar muita atenção no que falamos, no que fazemos, decisões que vamos tomar. Primeiro perguntar para Deus, porque aquilo que Deus fala ao teu coração, Ele garante. Você pode estar passando por qualquer coisa, mas Ele está com você, você não está sozinho. Deus não é aquele que vai no meio do caminho, te decepciona, que te deixa sozinho na fornalha. Olha o que aconteceu, como todos já conhecem, a história de Cedraque, Mesaque e Abednego. São três jovens que se recusaram a se prostrar a uma imagem que o rei Nabucodonosor fez e exigiu que todos se prostrassem perante ela e adorassem. E eles falaram, não, eu não vou me prostrar. Aí foram e falaram para o rei que esses três homens prestavam culto ao Deus deles e não iam se prostrar diante do decreto que o rei fez para que as pessoas se prostrassem diante de uma imagem. O decreto do rei, ele é totalmente falível. O decreto de Deus, ninguém derruba um decreto de Deus. Não há quem possa. Não há rei, não há rainha, não há pessoas comuns, não há os orgulhosos, os mentirosos. Cai por terra toda mentira, toda maldade, cai por terra em nome de Jesus. Quando você fala a verdade, quando você usa a sua verdade com Deus, você é verdadeiro com Deus e você carrega essa verdade em todo lugar, não há homem que possa transformar a tua vida num pesadelo. Você pode até passar pelo fogo, pela prova de fogo, mas você não sai queimado. E todo aquele que vai contra a vontade de Deus, quer fazer as coisas pela força do próprio braço, como o rei mandou construir uma imagem e queria que todos, ele fez um decreto e ele queria que todos se prostrassem. Mas aqueles homens falaram, eu só tenho um Deus,
eu não vou mudar, não vou me prostrar à vontade do rei, mesmo sabendo que eles poderiam perder a sua vida, porque ele mandou fazer uma fornalha, ele mandou queimar os 3, porque eles não se prostraram, eles não desistiram de Deus. Quando você não desiste de Deus e você conversa com Deus, você fala com Deus antes. Deus responde para você. Você crê, você confia, você pode ficar em paz, meu irmão, minha irmã. E não se preocupa com o que pensam, com o que falam de você, porque na hora do livramento em nossas vidas, quem dá é Deus. O importante é você estar com a sua consciência em paz. O que o mundo prepara para as pessoas de ruim, você não deve ceder. Nunca ceda à vontade de outras pessoas quando você vê que aquilo é errado. Nunca concorde com coisas erradas. Você, quando você falar a verdade, seja verdadeiro em todo e qualquer lugar, porque Deus é um Deus de verdade. O pai da mentira é o inimigo das nossas almas. Então, quando uma pessoa fala mentira, ela está desagradando a Deus. Quando uma pessoa fala a verdade, mesmo que desagrade pessoas, mas ela está agradando a Deus. É aí que Deus entra com provisão, com providência na tua vida. Quando você fala a verdade, mesmo que doa, quando você é injustiçado e você tenta se justificar, nunca distorça a verdade, sempre fale a verdade, porque o Pai da verdade é o nosso Deus Todo-Poderoso, e agindo Deus em toda situação, Deus, quando dá um decreto, pode o homem tentar o que for, não dá certo, nunca dá certo, não vai dar certo, nunca dá certo. Quando o homem tenta fazer a força do seu braço, quando o homem tenta forjar coisas e tenta abrir portas, tenta fechar portas, você não fique preocupado não, minha irmã, com o seu trabalho. Tem um aqui que está tirando a paz, está querendo que eu perca meu emprego. Não vai perder não, meu irmão, não vai perder não, minha irmã. Porque a porta que Deus abriu para você, ninguém vai fechar. Basta que você seja fiel a Deus no seu trabalho, que você trabalhe honestamente, olhando para o Pai, sem se juntar no meio de rodas, de fofoca. Sabe aqueles trabalhos que um fica, olha, sabe fulano, tá ali agradando ao patrão, ao chefe, fica até um pouco mais tarde. Aí falam, aí puxa saco. Meu irmão, minha irmã, faça o que é certo. Faça o que é certo. Uma pessoa proativa, ela não espera que as pessoas mandem ela fazer. Ela sempre faz além do que ela pode. É o que Deus te deu e que você vai ser fiel a Deus, não é a homens. Você não vai olhar o que os outros fazem, você vai olhar o que você faz. E não vai se preocupar com que os colegas de trabalho, aqueles que só batem ponto, eu vou embora, chegou a hora, eu não quero nem saber, quero ir embora para minha casa, vou viver minha vida, fazer o serviço de qualquer jeito. Deus, Ele é um Deus que Ele vê tudo, a gente não se esconde de Deus. Se você for para debaixo d'água, lá Deus te encontra. Se a gente se esconder debaixo de uma cama, Deus lá está. Se você se esconder em qualquer lugar do mundo, Deus vai te encontrar. Jonas não adiantou. Deus deu uma missão para ele e ele não quis cumprir a missão. E Deus levou Jonas para onde? Para a barriga de um peixe. E onde Jonas estava só tinha tempestade. Às vezes, as pessoas se deparam com um Jonas na vida e só dá problema. Só dá problema. Dá problema para os amigos, dá problema para a família, dá problema para todo mundo. Aí fica é um verdadeiro vendaval
de uma coisa pequena transforma em uma tempestade. Por quê? Porque a pessoa está fazendo coisas que não agradam a Deus. Aí mexe com um monte de gente, não mexe só com um. E teve prejuízo, assim tem prejuízo. Aonde as pessoas desagradam a Deus, tem prejuízo. Porque olha o que aconteceu. Naquele barco, aquela embarcação quase afundava. E as pessoas tiveram prejuízo, que tiveram que jogar os seus pertences no mar para ficar mais leve a embarcação. Assim, nós, quando agradamos a Deus, pode ter mar revolto, Jesus acalma a tempestade, pode passar pelo fogo, Jesus não nos deixa sozinhos, pode acontecer o que for. Então, seja verdadeiro onde você estiver. Nunca, nunca, nunca deixe de falar a verdade onde você estiver, porque Deus sempre vai estar com você, porque você vai estar honrando o nosso Pai Todo-Poderoso. Às vezes, tem situações que dá vontade, né, da gente se esconder. Falar, ai meu Deus, eu não queria estar aqui nesse lugar. Eu não queria passar por essa situação. Mas tem que passar. Às vezes tem que passar. Não estou profetizando prova de fogo na vida de ninguém. Eu só estou falando, meu irmão, minha irmã. Na hora do vamos ver, é Deus que está do nosso lado. É Deus que nos livra da fornalha. O homem no mundo natural, mesmo o pai, uma mãe que ame muito o seu filho, não pode passar pelo fogo. Quando aquele filho, aquela filha tem uma prova, tem algo para fazer, eu vou fazer uma prova de vestibular. O pai e a mãe não podem ir no lugar dele, ele tem que ir sozinho. Um filho precisa tomar uma injeção. Nem o pai pode tomar uma injeção pelo filho. Então, quando nós temos que passar, mas passamos não de nariz empinado, como se diz. Temos que passar com Deus, temos que honrar Deus, sermos humildes, saber quando erramos, pedir desculpas. Agora, quando você não errar e você não estiver mentindo, não baixe sua cabeça, erga sua cabeça, durma em paz. A paz vale mais do que ouro. Assim diz na palavra de Deus. A sabedoria é o princípio da sabedoria, é o temor de Deus. Se a gente não tiver o temor de Deus, a gente vai sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Faça com o próximo como você gostaria que fizesse com você. É assim que diz na palavra de Deus, um dos mandamentos: ama teu próximo como a ti mesmo. Será que eu gostaria que alguém falasse mentiras a meu respeito? Será que eu gostaria que alguém se juntasse, se reunisse para tramar contra a minha vida, falando mentiras contra a minha vida? Assim eu não tenho coragem de fazer isso com outras pessoas. É assim que devemos fazer. Então, nunca se junte com outras pessoas para falar do outro. Como diz na palavra de Deus, não podemos estar apontando o dedo para os outros e deixar de olhar a trava que tem nos nossos olhos. Às vezes a gente aponta um cisco no olho do outro e tem uma trava enorme nos nossos olhos. Agora, se curve para Deus, ame a Deus, tenha o temor de Deus, agrade a Deus, porque na hora de uma enfermidade Ele está conosco. O decreto de Deus não tem homem que mude. Pode ter decreto de qualquer pessoa na terra, ele pode ser mudado por Deus, mas o decreto de Deus não há homem na terra que mude. Pode ser rei, pode ser rainha, pode ser parente, pode ser filho, pai, mãe, não tem jeito. Não há quem possa mudar o decreto de Deus, e esse é o que precisamos. Olha
Olha só, qual o homem que teria como fazer isso? O rei falou, a ordem do rei era urgente e a fornalha tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhe, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados. Não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Tudo muda quando uma pessoa ela é fiel a Deus. Quando ela não se curva a homens, mas se curva à vontade de Deus. Porque o decreto de Deus, gente, é muito visível. A gente vê ainda nos dias de hoje, quando você faz uma oração com fé e você pede que a vontade de Deus prevaleça, é muito bom. Nunca ore pedindo a sua vontade. Sempre ore, meu irmão, minha irmã, pedindo a vontade de Deus. Senhor, que a tua vontade prevaleça em nossas vidas. Não sabemos, Senhor, o que é melhor para nós, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe tudo o que está acontecendo em nossa volta. O Senhor sabe do nosso presente, o Senhor já foi do nosso futuro, o Senhor já viu todas e vê todas as coisas. Pai, perdão, às vezes que teimamos em fazer algo que não é da tua vontade. Perdão, Senhor. Perdoa todos aqueles que ainda não aprenderam que é a tua vontade que prevalece e não a do homem. Nos ensina, Pai, a te buscar cada vez mais e que os teus decretos se cumpram em nossas vidas, não a de homens. Que o diagnóstico de câncer, ele pode ser mudado. O diagnóstico de toda e qualquer enfermidade pode ser mudado pelo teu decreto, meu Pai. E é em nome de Jesus que eu te peço, cura de enfermos, cura de pessoas doentes, de enfermidades graves, enfermidades que os médicos, pela alimentação do homem, falam que não tem cura, mas para o Senhor nada é impossível. Toda situação tem transformação. Tira o teu povo do meio do fogo, Pai, ileso, que as enfermidades não sejam para a morte, mas sim para a tua glória, em nome de Jesus.
Que a tua vontade prevaleça no trabalho dos teus filhos e filhas. Que os homens maus não interfiram na vida de homens honestos, mulheres honestas, trabalhadores, trabalhadoras. Que aqueles que são fiéis a ti, Pai, e a tua palavra, sejam honrados para a glória do teu nome, não para a nossa glória, Pai. Mas vem, Senhor, Pai da verdade, e mostra toda a verdade. Honra teus filhos e filhas, Pai, com os teus decretos, com a tua vontade, que prevaleça, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Não há nada melhor do que confiar em ti, Pai, na tua palavra. Ela esclarece, ela tira o medo, ela nos fortalece e ela traz transformação para as nossas vidas. E é em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo pela vitória do teu povo, pelo teu decreto, Pai, na vida do teu povo. Em nome de Jesus, amém.